Olá, bom dia. Eu começo o programa de hoje te fazendo uma pergunta. Você acha que o futuro sempre será uma surpresa para todos os negócios? Ou será que existe alguma maneira de prever o que vem por aí? E ainda, os gestores precisam mais de sorte ou de planejamento para aumentar o lucro? Este livro traz as respostas. Box da Demanda, um modelo de gestão para antecipar o futuro e gerar mais valor para o seu negócio. Um lançamento da Escola de Gestão Áquila. A obra foi escrita pelo presidente do Áquila, Raimundo Godoy, em parceria com 2 consultores, também muito experientes, Fernando Moura e Vladimir Soares, que serão meus entrevistados nesta edição. Eu começo conversando com Fernando Moura, sócio e consultor do Áquila, que tem 22 anos de experiência. Moura auxilia empresas brasileiras a melhorarem sua gestão e também empresas de outros países da América Latina e ainda na Europa, Oceania e Oriente Médio. Bom dia, Moura, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Bom dia, Natália, é um grande prazer estar de volta, como sempre. Prazer é nosso. Primeiramente, Moura, parabéns pelo livro, que a gente está aqui com o Box da Demanda. É um conteúdo de grande importância e que foi estruturado de um jeito bem interessante. O livro promete ajudar as empresas a antecipar o futuro. Vamos começar por aí. Muitos empreendedores, eles pensam que dependem mais da sorte para ter sucesso no negócio, porque o mercado é uma caixinha de surpresas. Mas ele é totalmente imprevisível, o mercado? A gente querer prever o mercado é um desafio, mas acaba sendo uma necessidade, porque as empresas estão cada vez mais avançadas em lidar com informação. E ainda que o mercado possa parecer tão imprevisível assim, é possível organizar bem as informações e conseguir ter alguma visão do futuro que possa ser útil para a empresa fazer a sua gestão. Moura, e quando a gente está falando de prever o futuro, nós não estamos falando de adivinhar, É preciso saber usar os dados de forma correta para prever esses cenários. Que indicadores são fundamentais na metodologia do Box da Demanda? Olha, um indicador fundamental é cumprimento de um planejamento, Porque para você antecipar o futuro, você precisa planejar. E esse planejamento ele tem que ser feito em cima de indicadores de produtividade, ele tem que ser feito também em cima de indicadores de custo e medir a rentabilidade. Porque aí sim você vai conseguir fazer uma verificação correta e ampla. Porque o impacto não pode ser só indicadores de operação, tem que ser um indicador financeiro também. Então os indicadores que a gente tem disponíveis para poder fazer o acompanhamento são indicadores que permeiam a cadeia toda. Então quando eu falo de indicadores de planejamento, planejamento de vendas, planejamento de compras, planejamento de produção, planejamento de distribuição. E esses indicadores vão ajudar a empresa a ficar devidamente alinhada com o futuro. Moura, e existe margem para subjetividade nessa previsão dos cenários? Ou seja, que tipo de surpresa ou de mistério, de fato, o futuro pode trazer e como lidar com eles para planejar dentro do Box da Demanda? Com os dados bem organizados, a gente consegue ter uma visão um pouco mais clara. Baseado em fatos e dados, a gente consegue ter uma antecipação do futuro um pouco mais precisa ou talvez um pouco menos incerta. Vou dar um exemplo de uma situação subjetiva e muito imprevisível, Por exemplo, ninguém imaginava que essa onda de calor que está aí agora fosse acontecer de uma maneira tão intensa, Existem negócios que são muito influenciados por esse calor, negócios do setor agropecuário. Se alguém tivesse condição de antecipar isso da maneira como foi, sairia na frente. Agora, os dados climáticos estão aí, as pessoas podem analisar essa informação e podem procurar simular cenários. Às vezes as pessoas não fazem a simulação de cenários, acreditam que vai seguir como sempre foi. Ninguém ousa pensar, poxa, e se variar um pouco esse parâmetro, se variar um pouco isso, o que acontece? Para expandir os limites. E dentro dessa lógica, dá para prever o futuro sendo uma grande empresa ou um pequeno negócio? Sem dúvida, porque o que nós estamos falando aqui é de informação. Então, se a gente tiver a condição de pegar informações relacionadas ao negócio em si, ou seja, uma empresa grande ou um pequeno negócio, conhecer melhor o mercado, conhecer melhor a relação do mercado com seus recursos e poder organizar essas informações, tudo é perfeitamente possível. Por exemplo, uma padaria poderia fazer esse tipo de previsão de demanda
e se organizar muito melhor para atender o mercado que está ali, né? Ela pode já imaginar onde ela está, como que aquela região vai crescer ou como que ela pode servir melhor quem está em volta, melhorando a sua cadeia de valor. Mas o costume, Moura, é que as empresas elas sejam mais reativas do que planejadoras, né? É verdade, isso é até uma questão cultural, mas precisa enfrentar essa situação. Para sair na frente, é preciso procurar antecipar, senão vai ser mais do mesmo. Moura, vocês contam no livro que o box da demanda tem 4 processos essenciais. Quais são eles? São os processos que agregam valor. A gente tem o marketing vendas, alinhando a empresa com o mercado e alimentando a empresa a partir do processo de suprimentos, transformação e distribuição. Esses 4 processos são os processos que de fato agregam valor ao cliente, ao que o cliente enxerga, né? Ou seja, a empresa, para entregar o melhor produto, para prestar o melhor serviço ao menor custo, precisa gerenciar muito bem essa cadeia de valor. Moura, e um dos assuntos do momento hoje nas empresas é a inteligência artificial e o potencial de ampliar os resultados que ela traz. E eu sei que vocês também a consideraram no box da demanda. Como funciona? Eu diria que a inteligência artificial é vital para o trabalho do box da demanda, porque quando a gente fala de antecipar o futuro e trazer esse futuro para a empresa, integrando, né, de uma maneira ampla, passa por você dominar as informações. E a inteligência artificial hoje consegue, né, com as suas técnicas e tecnologias, fazer com que isso seja possível, né? Talvez no passado não conseguíssemos ter tanta informação organizada para a gente conseguir fazer esse alinhamento da empresa. E hoje somos capazes. Agora, qual é o problema? Muitas empresas acham que conhecem inteligência artificial, né, e não sabem explorar o seu potencial. Ao passo que quando você consegue realmente conciliar a inteligência artificial com as necessidades da empresa, aí você consegue sair na frente. Você quer ver um exemplo interessante de uso da inteligência artificial? Que as pessoas não conseguiam antes porque não tinham uma capacidade de processar uma quantidade muito grande de informações. Você pega uma empresa de varejo, né, um supermercado, que tem aquele volume de compras todo dia, diferentes clientes, né, a quantidade de itens, aquela informação toda. As empresas antes simplesmente passavam isso batido, procurando apenas contabilizar as informações para poder, né, estar aí alinhada devidamente com a sua contabilidade. Agora não, agora existe o interesse de pegar o CPF do comprador, existe o interesse em analisar o que foi a compra e procurar conhecer o comportamento dessa pessoa, antecipar isso fazendo um marketing direcionado, né? A pessoa, quando chega na loja, muitas vezes é recebida de maneira diferenciada pelo simples fato de chegar na empresa e ser reconhecida por íris, por reconhecimento facial. As empresas estão começando a usar nesse sentido para conseguir fazer um tratamento customizado com o cliente e assim poder prever o tipo de comportamento e estimular alguma compra que ele possa ter mais margem, mais rentabilidade. Moura, o box da demanda lembra como é importante a empresa estar sempre de olho no impacto financeiro e econômico de toda a decisão, seja ela uma decisão de produção ou da equipe de logística, por exemplo. A metodologia já prevê esses alertas ao longo da aplicação do box da demanda? Sim, prevê porque a empresa vive de recurso financeiro também, né? Eu diria que a empresa precisa dos clientes, mas se esses clientes não trouxerem os recursos financeiros para ela funcionar, não acontece a empresa. Então, cada etapa precisa ser muito eficiente, e eficiência significa o processamento, seja de um material para virar um produto, ou seja de uma atenção a uma necessidade de um cliente para virar um serviço prestado, tudo isso precisa acontecer da forma mais eficiente, ou seja, ao menor custo possível. E ao final, né, um preço justo pago pelo mercado para a gente ter a rentabilidade adequada para a empresa. Então, financeiro é fundamental. Às vezes a logística está lá trabalhando para ter a melhor tecnologia de entrega do produto, entregar muito rápido, entregar com altíssima qualidade, mas o cliente está pagando por isso? Será que esse serviço está sendo reconhecido ao ponto de ser refletido no preço? Então, se ele agir de forma isolada e a gente não conseguir confirmar isso no resultado, aquilo ali foi uma entrega muito boa, mas ineficiente. Agora, se ele estiver fazendo de uma maneira que o cliente está reconhecendo, aí fica legal, só que ele precisa estar muito integrado com a área de vendas. Moura, qual é o período de tempo do planejamento orientado pelo box da demanda? Estamos falando de 1 mês, 6 meses, 1 ano?
Nós estamos falando, Natália, de longo, médio e curto prazo. E cada negócio tem uma característica. De uma forma geral, podemos dizer que longo prazo é 1 ano ou mais, né? Médio prazo, 6 meses, curto prazo, 3 meses, 1 mês. Essa linha de tempo que a gente precisa prever da empresa depende muito da agilidade e do giro do negócio. Então vamos citar alguns exemplos, né? O longo prazo para uma empresa industrial que lida com minério, por exemplo, pode ser inclusive muito mais do que 1 ano, porque a dinâmica daquele mercado é diferente. Agora, tem empresas de varejo que, se você não conseguir olhar o futuro e antecipar alguns comportamentos de 6 meses, enxergando como longo prazo, você não vai conseguir realmente adaptar a empresa para o futuro. Então, Natália, é importante entender que isso varia de negócio para negócio e os gestores eles precisam se adaptar a isso, pensar muito nisso e estabelecer o que é o longo, médio e curto prazo do seu negócio. Moura, o marketing é abordado no livro como uma grande linha de raciocínio para conduzir a reflexão do box da demanda. Só que é comum ver as pessoas achando que marketing é vendas. Então vamos dar um passo atrás e explicar como o marketing ajuda a planejar o trabalho de uma empresa. Perfeitamente. O marketing ele tem tudo a ver com o trabalho mesmo, porque é através do marketing que nós vamos de fato conseguir olhar para o mercado e antecipar o futuro. Vendas, quando a gente fala de vendas, a gente está falando de configurar a venda, fazer com que o cliente receba o produto dentro das condições que ele espera. Agora, como que tudo isso é preparado para que o cliente receba? Primeiro eu tenho que entender o comportamento do mercado e saber quais novos produtos, quais novos serviços, quais tecnologias existem para eu poder antecipar isso, me programar para atender essa demanda futura. Isso a gente chama de marketing estratégico. Quando a gente fala do médio prazo, a gente está falando do marketing tático. Ou seja, uma coisa é antecipar o futuro verificando o que vai ter de novas tecnologias, o que vai ser desenvolvido de novo produto e novo serviço. Outra coisa é eu fazer com que o mercado esteja preparado para receber isso. Entender como que funciona preços, praça, promoção, produto, como que isso precisa ser desenvolvido e configurado para que o cliente realmente consiga receber isso, né? E são conceitos de marketing que todos estudam nas faculdades, mas aplicar isso de uma maneira prática, só estudando e trabalhando muito como a gente fez no box da demanda. Moura, e antes da gente encerrar, eu quero te fazer mais uma pergunta. No livro, vocês trazem uma fala do famoso Peter Drucker, já falecido, que vocês inseriram na página 34. Ele diz que o objetivo do marketing é tornar a venda supérflua, é conhecer e entender tão bem o consumidor que o produto ou o serviço se adapte a ele e se venda sozinho. Por que tantas empresas estão tão longe de alcançar esse resultado? Porque elas justamente não atuam nesse ponto-chave que é o marketing, né? Quando a gente desenvolveu o box da demanda, a gente teve essa preocupação. Para antecipar o futuro, você precisa enxergá-lo. E para enxergá-lo, você precisa fazer uso do marketing. O marketing nas empresas, muitas vezes, é visto só como algo para você apresentar bem a empresa. Na verdade, não. É para você entender o mercado e trazer o mercado para dentro da empresa, olhando o estratégico, trazendo para o tático, para que o operacional aconteça. E o operacional ele acontece no dia a dia com vendas, vendendo o produto e a empresa entregando dentro dessa cadeia de suprimento, transformação e logística. É assim que a gente tem todo o nosso conhecimento organizado de uma maneira consolidada e fácil nesse livro. Então essa obra, né, na verdade é fruto de um trabalho aí de vários anos, onde a gente conseguiu pegar conceitos-chave da empresa e de uma maneira muito fácil, muito simples, colocar à disposição das pessoas para entender esse ponto-chave, que é o marketing ajuda a empresa a enxergar o mercado e trazer essa demanda para dentro da empresa para que ela possa se planejar bem. E uma mensagem importante aí que tem tudo a ver com a fala do nosso sábio Peter Drucker, né? Vender é a arte de facilitar a compra. Como vender dessa maneira se não tiver um apoio de um marketing forte? Moura, muito obrigada pela entrevista e eu te desejo muita sorte na divulgação do livro e nos seus projetos de consultoria. Até breve.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, é uma satisfação estar aqui, viu, Natália? E à disposição aí de todos para poder apresentar com mais detalhes esses conceitos que a gente traz aí e de uma forma prática ajudar as empresas a implementar isso. Conte comigo e conte com Áquila. Obrigada. Antes de conversar com Vladimir Soares, também coautor do Box da Demanda, eu quero te apresentar um resumo do livro, passeando pelos capítulos. Você vai ver como a abordagem é ampla e te dá um mapa de como gerar mais valor no seu negócio a partir dessa metodologia que vem sendo aplicada a empresas de todos os segmentos no Brasil e no exterior. Confira! O livro Box da Demanda, um modelo de gestão para antecipar o futuro e gerar mais valor para seu negócio, tem 6 capítulos. No primeiro, o leitor vai entender como antecipar o futuro usando o marketing estratégico. Para isso, precisará analisar muito bem o mercado para ver como segmentar a abordagem, identificando grupos de clientes com perfis semelhantes. É conhecendo bem o cliente que a empresa poderá servi-lo melhor. O livro também traz a oportunidade do leitor entender para valer como funcionam os famosos 4 P's do marketing: produto, preço, praça e promoção. No capítulo 2, os gestores são levados a analisar a estrutura interna do negócio para ver se ele dará conta de atender a demanda que passará a ser gerada. Esse é o capítulo com maior número de itens, são 33. O leitor terá uma aula detalhada de como acertar na gestão para não frustrar o cliente e perder vendas. O capítulo 3 aborda grandes áreas da gestão: marketing e vendas, suprimentos, transformação e logística, sem se esquecer do uso da tecnologia para obter o máximo de eficiência em todas as etapas. O livro segue para o 4º capítulo, mostrando como medir os impactos da metodologia do Box da Demanda no negócio a partir de indicadores. O capítulo 5 fala como as empresas que usam essa técnica estão alcançando resultados exponenciais, já que o Box da Demanda também adota as inovações trazidas pela inteligência artificial. O 6º e último capítulo traz um caso prático de aplicação da metodologia, por meio do qual o leitor vai tirar qualquer dúvida sobre os resultados que ela gera. A indústria de materiais hospitalares que recebeu a consultoria não conseguia atender as encomendas dentro do prazo. Após a aplicação do Box da Demanda, a empresa passou a ter clientes satisfeitos e dispostos a comprar mais, aumentou o giro de estoque, reduzindo aquele que não era saudável, e a previsão da demanda passou a ser correta, com impactos positivos na receita e na operação da empresa. Eu converso agora com Vladimir Soares, coautor do livro Box da Demanda, um consultor experiente com uma carreira que já ultrapassa a marca de 25 anos de atuação, inclusive no exterior. Vladimir, bom dia, seja bem-vindo ao programa. Deve ser uma satisfação enorme ver toda a sua experiência consolidada nessa obra que já está ajudando tantas empresas. Parabéns pelo livro. Bom dia, Natália. É um prazer estar aqui conversando com você. Foi muito interessante e bacana, né, poder participar desse livro para consolidar aí 25 anos de experiência, né, que nós estamos completando, e trazer aí nesse livro tudo de mais importante que a gente verificou no mercado e trazendo aí novidades de uma forma, uma linguagem muito prática, muito simples, para que as pessoas possam entender como que a gente pode antecipar o futuro. Vladimir, nós vimos na primeira parte do programa que é essencial saber o que vender e para quem vender a partir das análises de marketing. Mas e o estoque de insumos e matérias-primas? Dá para afinar bem com a demanda real para não sobrar nem faltar nada? Natália, é importante dizer que o estoque ele é fundamental na construção do livro. Por quê? Porque o estoque ele é o regulador da dinâmica do Box da Demanda. Então, se você tem uma empresa que existe muitas desconexões no processo, muitas vezes o estoque ele serve para balancear essas desconexões. Então, às vezes ele é um pouquinho mais alto, né, com menos giro, mas é fundamental você ter um controle sobre ele, definir claramente qual é a meta que você quer ter no seu estoque para que você possa efetivamente gerar um benefício para a empresa e, consequentemente, reduzir esse estoque também. Vladimir, e depois de ter os insumos garantidos, é preciso cuidar da produção.
O box da demanda também ajuda a empresa a analisar a sua capacidade de produzir, a qualidade dos equipamentos e até a mão de obra? Claro. A partir da previsão da demanda, você consegue dimensionar assim, a necessidade de equipamentos, de mão de obra, de produtividade que você vai ter que colocar na sua linha, né? E com isso você consegue melhorar a eficiência da produção e, consequentemente, fazer com que os produtos cheguem até a área de expedição para serem depois emitidos para o cliente. Por exemplo, você trabalhando numa indústria de cimento e você vendeu 100 sacos de cimento. Você tem que avaliar se a sua produção é capaz de produzir aqueles 100 sacos de cimento de uma forma que você tenha o mínimo de estoque possível e, consequentemente, garanta essa entrega ao cliente final. Na parte da produção, é muito importante você trabalhar fortemente com a eficiência dos equipamentos e com a produtividade da mão de obra, de tal forma que você tenha uma produção assertiva, de qualidade e entrega sempre no prazo. Vladimir, vocês também abordam no livro as empresas em expansão e falam da necessidade de ter um comitê de revisão desse processo. Por que isso é importante e que tipo de problema pode ocorrer em um momento de expansão da empresa? Natália, no capítulo 2 do livro, nós abordamos de uma forma muito detalhada como fazer o planejamento de todos os processos essenciais da cadeia. E um dos processos fundamentais que devem ser abordados é o processo de investimento, que é aquele processo que vai abordar, junto com a equipe, quais são os investimentos que eu vou ter que fazer na minha indústria para que eu possa aumentar a minha capacidade produtiva e poder vender mais produtos, né? Então esse comitê se reúne a cada 3 meses ou 6 meses para uma discussão ampla sobre quais são as necessidades de expansão que a empresa requer em função do planejamento de demanda que ela observou, e com isso há uma reunião entre os envolvidos e eles têm aprovação ou não daquele investimento. Se a empresa não faz essa análise de viabilidade bem feita, ela pode entrar num processo de endividamento e ter problemas no futuro. Então, por isso que é fundamental esse comitê para fazer a aprovação no alto nível da organização. Vladimir, eu gostaria agora que você citasse aqui um exemplo que vocês dão no livro, que é da aplicação da metodologia do box da demanda ao setor da construção civil, uma área na qual você tem grande experiência dentro da consultoria. Que impactos ela gera na área comercial? Olha, Natália, é fundamental você ter essa integração entre o marketing estratégico, o marketing tático e a área de vendas para que eu possa ter sempre produtos disponibilizados para que a equipe comercial, a força comercial, possa efetivamente realizar as vendas e também uma estimativa, uma previsão para que a área de logística pudesse fazer toda a parte de distribuição dos produtos. Vladimir, aplique agora o mesmo raciocínio para uma empresa prestadora de serviço. Por exemplo, um plano de saúde. Como funcionaria esse raciocínio do box da demanda? O raciocínio é similar, Natália. No caso de empresas de prestação de serviço, você tem que estar sempre preocupada com o atendimento. Você tem que garantir que aquele atendimento ocorra da melhor maneira possível, né, na melhor eficiência possível naquele atendimento. No caso do plano de saúde que nós estamos comentando, a primeira coisa que eu tenho que abordar é o seguinte: quais são os usuários que vão utilizar aquele plano de saúde? Eu tenho que ter a previsão muito clara disso aí. Eu tenho que ter também uma previsão de quais são as empresas parceiras que eu vou ter que ter um relacionamento, vou ter que contratar para prestar esse serviço para esses usuários. Com esses dois fatores, eu consigo ter uma ideia da demanda que aquele plano de saúde vai ter e, consequentemente, eu vou ter toda a parte de negociação, desenvolvimento e contratação desse serviço com meus prestadores e vou possibilitar a oferta desse serviço de uma maneira muito pontual, adequada ao todo o tempo necessário. Vladimir, na metodologia do Aquila, nós falamos dos 3 Ds, que são as disfunções, as desconexões e os desperdícios. E eles nos indicam situações indesejadas dentro das empresas. A aplicação do box da demanda ajuda as empresas a combater esses 3 Ds e a trabalhar melhor? Natália, muito. Tanto que nós dedicamos um capítulo 3 inteiro do livro, onde nós pegamos todos os processos essenciais, identificamos todas as possíveis desconexões, desperdícios, disfunções que nós temos nesses processos e propusemos uma análise muito forte e definição de atividades e ações de melhores práticas que nós já realizamos em vários clientes para cada processo essencial. Vou te dar um exemplo no processo de suprimentos. A gente citou muito forte lá a importância da gestão do fornecedor, né? Então a gente criou a necessidade de você ter esse controle, ter essa gestão, entender a qualidade desse fornecedor, desenvolver esse fornecedor e principalmente criar um portal de relacionamento com esse fornecedor. Normalmente as empresas
elas têm uma programação de despacho de suas mercadorias, né, principalmente no processo logístico, conforme a sua necessidade. Então, no livro, a gente aborda uma visão um pouco diferente, uma visão com foco no meu cliente final. Então, nós vamos priorizar o despacho das mercadorias para atender aqueles clientes que possam começar a ter falta de determinadas mercadorias, de falta de determinados produtos. Então, com isso, a gente prioriza no momento do carregamento, no momento do despacho, esses clientes que possam vir a ter problema de falta de produto. Então, eu estou dando um foco muito grande no meu cliente final. Vladimir, em um mundo tão acelerado como estamos vivendo, o tempo é algo que as pessoas não têm sobrando e por isso exigem muita rapidez das empresas nas entregas. O consumidor não tem mais paciência para aguardar e isso faz com que as empresas precisem olhar muito para essa questão do tempo, da entrega, da qualidade, né? Sem dúvida, Natália. Se você tem tudo organizado, integrado, desde o meu planejamento, das minhas compras, da minha produção, a entrega final ela fica de uma maneira mais correta e mais adequada. A logística, a gente costuma dizer que ela é a área que está ali fazendo a entrega, está tendo um contato direto com o meu cliente. Então, a logística ela é um reflexo, se você tem uma boa logística, ela é um reflexo de todos os outros processos. Ela depende muito de uma boa previsão de demanda, de uma boa compra, de uma boa produção, para que possa fazer toda essa movimentação e a entrega adequada para o meu cliente. Vladimir, estamos caminhando para o encerramento do programa, mas não podemos deixar de falar do papel do líder na busca por essa empresa eficiente e mais rentável. O que é indispensável que ele faça? O líder, ele tem que ser o exemplo. O líder tem que ser aquela pessoa que transmite para a sua equipe os objetivos que ele deseja. Então, o líder é aquela pessoa que deve ser seguida, é aquela pessoa que coloca a mão na massa, é aquela pessoa que ensina fazendo. O líder tem que ser aquela pessoa também que deixa a sua equipe se desenvolver, se capacitar para que no futuro alguém da sua equipe possa assumir o seu papel. Esse é o verdadeiro líder. O líder não é aquele que impõe as coisas, o líder é aquele que desenvolve, discute, contagia a sua equipe. Sempre com o objetivo final, que é o resultado da organização. Vladimir, e para a gente encerrar, todo esse esforço para aplicar a metodologia do box da demanda se justifica porque a empresa pode ser mais competitiva e mais rentável? Natália, por tudo que nós falamos até aqui, ficou muito claro para todos que o box da demanda é uma metodologia que foi aí criada a partir de várias experiências pelo ACLA, que é o quê? Enxergar o mercado, trazer esse mercado para dentro da minha empresa, trabalhando nos meus processos de forma integral, prestando o melhor serviço, o melhor produto para o meu cliente final, sempre atento aos meus concorrentes. Então, se você faz isso, e conforme está falando no livro, de uma maneira muito coerente, muito clara, muito planejada, trazendo boas práticas que nós comentamos aqui no livro, criação de indicadores de desempenho, você sem dúvida vai melhorar bastante a rentabilidade do seu negócio. Em torno aí de 15% a 20% de melhoria na rentabilidade final do meu negócio. Vladimir, mais uma vez, parabéns pelo livro e que a partir dele muitos gestores comecem a entender que é possível a gente antecipar o futuro, trazer o futuro para dentro da nossa empresa e alcançar melhores resultados. Boa sorte na divulgação do livro e nos projetos. Natália, eu que agradeço a oportunidade, me coloco à disposição junto com a Acre, a equipe de consultores, e eu tenho a certeza absoluta que esse livro ele vem trazer para o mercado uma nova forma de trabalhar, uma forma integrada, com foco final muito grande na melhoria do desempenho, dos resultados do meu cliente final. Então, estamos à disposição e que tenhamos ótimos resultados juntos. Obrigada. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa é só acessar o YouTube do Aquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!